Senhor presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro decidiu hoje não retornar ao país, não retornar ao Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, considerando que a gente vive hoje numa ditadura, decidiu estabelecer as suas atividades de homem público na defesa da soberania nacional. A acusação que se faz ao Eduardo Bolsonaro, aqui de dentro, senhor presidente, é que ele contraria os interesses da soberania nacional. Mas eu digo, soberania nacional é o interesse do povo, senhor presidente João Jorge. E os interesses do povo, os interesses da democracia, que são os interesses do poder de liberdade de expressão, de você poder criticar pessoas, entes, dentro das instituições, foi completamente podado. Pessoas se exilam voluntariamente do país. O jornalista Alan dos Santos se extraditou voluntariamente do país porque é um perseguido político, e eu provo por que ele é um perseguido político. A Interpol, intercedida pelo STF, foi instada a extraditar o jornalista Alan dos Santos e se recusou, porque disse que o único crime do jornalista Alan dos Santos seria cometer palavras, críticas justas ou levianas, justas ou injustas, são o sedimento da democracia. O jornalista Oswaldo Eustáquio também foi pedida a sua extradição da Espanha. A Espanha, também um país democrático, se recusou a extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, porque em qualquer país em que a democracia graça, a liberdade de expressão é um bem sagrado e a liberdade de expressão não existe no Brasil. Os rumores sobre uma possível prisão do deputado federal, já concedo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, os rumores da cassação do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro são condição sine qua non de que a gente vive numa ditadura de toga no país. O que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora? Ele está instando os congressistas americanos a investigarem aqui dentro do Brasil, o que acontece aqui. A lei Magnitsky provavelmente vai condenar o senhor Alexandre de Moraes a não poder pisar em solo americano, não poder pisar em solo democrático fora do Brasil, não poder ter conta bancária em solo democrático real nos Estados Unidos e possíveis aliados dos Estados Unidos dentro da União Europeia. O que está acontecendo, senhor presidente? Em que os nossos homens são obrigados a se exilarem, a saírem, a fugirem do país para não entrarem na mira de um tirano, de uma tirania de toga, do STF, em que você precisa sair daqui para dizer lá fora que aqui é uma ditadura, porque inclusive os líderes da direita no Brasil, se acovardam, se omitem e não dizem o que está acontecendo. Eu tive, senhor presidente, no domingo passado, 16 de março, numa passeata pela anistia. Anistia é um nome ruim, porque eu já disse, repito e reitero e ratifico aqui. Não existe anistia para quem não cometeu crime. Não existe anistia para quem comete o dever sacrossanto da opinião e da crítica justa e necessária e obrigatória a entes públicos dentro das instituições. Não existe anistia a pessoas que não cometeram nenhum tipo de golpe de Estado. Aquelas pessoas desesperadas por um governo, por uma tirania injusta de um STF, de um Tribunal Superior Eleitoral, que tornou essa eleição ilegítima por agir como ator político, censurando um lado, a saber o de Bolsonaro, em favorecimento de um candidato Lula, tornaram as eleições complicadamente ilegítimas. Esses inquéritos ilegais, inquéritos imorais, colocados de ofício, em que juízes colocam como vítimas, procuradores e juízes, investigadores e carrascos, anulam todo o processo democrático brasileiro. Inquéritos que têm, por ordem, crimes de fake news e discurso de ódio que não existem, senhor presidente. O que é fake news? É você dizer mal de algum ministro, dizer de algum mal feito de algum ministro? O que é discurso de ódio? É você dizer de maneira incisiva que a democracia está sendo conspurcada no Brasil? Então fica aqui, senhor presidente, o meu voto de solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que está sacrificando a sua vida no Brasil, sacrificando a sua família, os seus entes queridos. Você tem o filho do presidente Bolsonaro, que se recusa a voltar para uma tirania. Você tem Jair Messias Bolsonaro, que está preso
preso político aqui no país, com seu passaporte cassado, simplesmente porque fez uma reunião de embaixadores para alargar as possibilidades da segurança do processo eleitoral. Nós vivemos numa tirania, nós vivemos numa ditadura, em que pessoas são obrigadas a se exilar, outras são exilados. O jornalista Paulo Figueiredo está exilado, seu passaporte está cassado. O jornalista Rodrigo Constantino tem seu passaporte cassado, está exilado. Com tratamento de câncer não pode recorrer às suas contas bancárias que estão bloqueadas. Senhor presidente, a gente vive uma tirania de Estado. O mundo inteiro percebe hoje que o Brasil é uma ditadura. E o que as lideranças nacionais de direita, inclusive as de esquerda, vão fazer? Vocês que estão aqui de esquerda me olhando, vocês clamavam e clamam até hoje por anistia de guerrilheiros que têm sangue nas mãos, que foram também barbaramente torturados. Eu nem acho que anistia seja um bom nome, porque aquelas pessoas desesperadas que entraram na Casa dos Três Poderes no dia 8 de janeiro estavam desesperados por uma ditadura, por uma perseguição, por uma tirania já instalada no Brasil. Você não pode condenar pessoas desesperadas por fazer arruaça e colocá-las como golpistas. Você não pode colocar uma mãe de família condenada a 17 anos, pena que nem um pedófilo oferece aqui é dado no Brasil, por pichar, perder o mané numa estátua. Você não pode prender um ex-ministro de Estado por uma viagem que ele nunca fez, por um golpe que ele nunca deu. Senhor presidente, a condição é surreal. Só fica no Brasil quem tem um princípio de heroísmo. E eu acho que é herói também aquele que vai lá fora denunciar o estado de perseguição, de tirania. Então fica aqui, nesse meu discurso, a homenagem a um pai de família, a um homem alijado do seu poder, a um homem que está sacrificando o seu mandato de deputado federal para defender os interesses do Brasil lá fora. Mais uma vez, soberania é soberania de um povo dentro de uma democracia e não existe democracia no Brasil. Os interesses conspurcados de ministros do STF que hoje comandam o Brasil com uma voz tirânica é o interesse de um poder narcísico. Poder é poder fazer alguma coisa pelo seu semelhante. Quando você usa o poder para satisfazer seu ego, perseguindo, deixando pessoas morrerem na cadeia, como Clériston, censurando, torturando as pessoas sem um devido processo legal, o nome disso é tirania. E soberania nacional não é o que acontece hoje no Brasil. Concedo à parte, senhor vereador. Bom, eu estou ouvindo aí o vereador Adriles falar, ele esqueceu de tocar que o presidente Lula foi preso num período onde sequer o ex-presidente aí que você está falando iria ganhar a eleição se o presidente Lula não tivesse sido preso. Muito bem. Segundo, você está falando de tirania, o Jean Willis, no período que seu presidente está falando aí agora, teve que entregar o mandato de deputado e sair do país porque não conseguia, porque estava sendo perseguido aqui neste país. Outra coisa, se você fala que a ditadura existisse, você não poderia nem estar falando neste momento, nesse plenário, se tivesse realmente a ditadura. Outra coisa que você acabou de falar, que eu acho que está difícil você entender, que é o seguinte, quando a pessoa realmente quer lutar, fica no país. O presidente Lula sequer saiu do país, preferiu cumprir a pena dele aqui, ser preso aqui porque ele queria lutar. Agora, na verdade, eu acho que a pessoa que está falando aí realmente foi para lá, que já tem emprego garantido, né? Ele vai fazer hambúrguer lá, que ele falou que sabia fazer muito hambúrguer. Então ele vai ser o quê? Vai trabalhar no McDonald's, vai fazer bastante hambúrguer lá, que é muito importante. Eu acho que o hambúrguer lá, ele vai aprender muito para trazer essa culinária aqui para o Brasil, que é fazer hambúrguer nos Estados Unidos, vai aprender lá e vai trazer para o país o hambúrguer. Pelo menos lá tem carne, né? Aí é importante a gente falar porque até hoje eu não sei o que eles trouxeram para esse país, nada, não ajudaram em nada, só ajudam a ficar andando de barco, andar de jet ski, pagar com dinheiro público, fazer passeata de moto, né? Motociata, e aí vai. Então, é isso que você está defendendo hoje. A gente precisa defender qualidade, precisa defender coisas que realmente vai ajudar a população. O que você está querendo defender é uma família que ficou rica no poder deste país. Vereador, se o senhor quiser falar da ditadura militar, a gente fala. Eu não sou uma direita tosca que vai defender ditadura de milico, nem de direita, nem de esquerda. A questão que se coloca é, houve tortura, houve perseguição e houve censura durante o período militar e Lula foi injustamente preso na ditadura militar. Só que eu estou acima de ideologia, vereador. Quando eu vejo uma ditadura, quando eu vejo perseguição, quando eu vejo censura, quando eu vejo tortura, não me importa
a ideologia. E me entristece saber que o senhor faz uma dicotomia entre uma ditadura que o senhor preconiza, que é a ditadura de hoje, e a ditadura que o senhor não defende, que é a ditadura militar. Não existe ditadura de direita e de esquerda. Hoje a gente vive, coincidentemente, uma ditadura de esquerda, talvez seja mais afeita ao senhor. Eu acho que herói é aquele que denuncia a ditadura. Agora, a pessoa que fica diante de um pelotão de fuzilamento, e é esse o caso simbólico do deputado Eduardo Bolsonaro, tem a obrigação de ser um herói inteligente. E fazer o trabalho que ele está fazendo é um trabalho heróico. Tá fugindo, Você fugindo. denunciar uma ditadura lá fora, já que as instituições brasileiras estão todas aparelhadas aqui dentro, é um órgão de mérito. Agora, eu queria saber qual foi a perseguição que o João Willis sofreu durante os governos, sei lá, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Qual foi a perseguição que motivou ele a sair do país? A gente vive hoje uma ditadura que persegue pessoas, que exila pessoas. Eu dei exemplos aqui, vereador. O Alan dos Santos, o Constantino, o Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio, são pessoas que são incriminadas por crime de opinião, vereador. Pessoas morrem na cadeia, como morreu o Clériston Pereira. A questão que se coloca é, você ficar diante de um pelotão de fuzilamento, você denunciar a ditadura, cada um luta com as armas que tem. E é com grande mérito que eu concedo essa homenagem aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos poucos parlamentares que denunciam a tortura que a democracia e a soberania brasileira sofrem aqui no presente momento, aqui nessa ditadura brasileira. Uma parte, nobre vereador. Concedo, nobre vereador Hélio. Não, das diversas colocações que você fez, eu quero pegar uma e vou concordá-la de A a Z. A justiça no Brasil nunca serviu à classe trabalhadora. O Supremo Tribunal Federal nunca pautou interesse da classe trabalhadora. Vereador Adrilles, sabe o que acontece quando a gente faz uma greve para reivindicar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras? Vamos parar na delegacia. Realmente, eu estou muito satisfeito e animado com essa fala de a gente acabar com a justiça no Brasil. O judiciário tem que ser reformado, juiz tem que ter... Eu até fiquei com tem medo. Que votar, tem que votar para juiz e tem que ter mandato, porque os juízes que estão aí, eles são oriundos da elite e reproduzem tudo aquilo que a elite pensa. Está na hora do judiciário representar a maioria da população brasileira. E até hoje esse formato que vem, ele não deu essa oportunidade. Aqueles que ascendem ao cargo no judiciário são o extrato da sociedade que é da elite. Então estou muito feliz da gente acabar com o Supremo Tribunal Federal, não colocar outro, tá? Acabar com essa justiça que está aí e fazer a justiça popular. Vamos fazer tribunais populares, vamos deixar o povo, né? Que eu acho que é muito importante. Queria agradecer, vereador Adrilles, pela parte. Respeitosamente, nobre vereador. Vereador, eu discordo fundamentalmente da sua fala quando o senhor quer acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que uma Suprema Corte é necessária ao substrato da democracia. Agora, eu discordo e respeito fundamentalmente o seu direito à fala e o seu direito à opinião. Dentro de uma democracia, você pode, inclusive, defender, que está subliminar na sua fala, uma revolução comunista que daria ensejo a uma ditadura do proletário. O problema, senhor vereador, é que se eu falo isso, vamos acabar com o Supremo Tribunal Federal, eu corro o risco de ser preso. Se uma pessoa faz uma crítica incisiva ao Supremo e essa pessoa é de esquerda, como tradicionalmente já fizeram várias vezes, inclusive o próprio Zé Dirceu, que não é um poder constituído, o STF, nada lhe acontece. Agora, se uma pessoa de direita faz uma crítica sistemática dizendo que o STF pode ser acabado com um cabo e um soldado, como fez inclusive o Eduardo Bolsonaro do passado, essa pessoa corre o risco de ser presa, de ser censurada, de ser desmonetizada, de ter suas contas bancárias bloqueadas e outras coisas mais. O que existe hoje, vereador, é que você tem uma justiça que tem um lado. E o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi retirado da cadeia pelo próprio STF para ocupar a presidência da República numa eleição completamente imparcial em que a Justiça Suprema, ou o Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, ajudou a eleger Lula
por sua imparcialidade, por sua parcialidade, aliás. Então, o que a gente vive é uma tirania de Estado promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que permitem que pessoas com a ideologia permitida como a do senhor possam fazer quaisquer críticas. E quaisquer outras críticas que se fazem a esse Supremo Tribunal é considerada como fake news, ou discurso de ódio, ou ato golpista. E essas pessoas que eu citei, o Alan dos Santos, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, o jornalista Oswaldo Eustáquio, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, são acusadas por fazerem críticas, mais ou menos na base do senhor, críticas incisivas do Supremo Tribunal Federal. Estão exiladas, desmonetizadas, inclusive algumas delas até presas.